Dia, Cíntia. Bom dia quem Bom está dia, Felipe. assistindo no Piauí. E para mim foi uma grande surpresa de ser convidado exatamente lá pelo Vaticano para falar sobre ecologia integral. A ocasião é a celebração dos 800 anos do Cântico do Irmão Sol de São Francisco de Assis, que é um canto ecológico, porque ele canta toda a criação, o sol, a terra, todos os elementos, como o fogo, a água, e aí chama todos de irmãos e irmãs. E o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, Como Cuidar da Casa Comum, chama São Francisco o patrono da teologia. É aquele que cuidou da natureza e chamava com doce nome de irmão e irmã a cada ser da criatura, até os mais humildes, como as ervas daninhas que os frades deviam, nos seus hortos, nas suas hortas, reservar um pedacinho de espaço para elas poderem também existirem e, por isso, elas mesmas dão um louvor a Deus do jeito delas. Então, essa perspectiva é uma perspectiva integral. Grande parte, eu diria que 90% da discussão hoje mundial de ecologia é sobre ecologia verde. Mas nós, teólogos, e eu pessoalmente, que tivemos contato com o Papa Francisco, dissemos a ele: importante combater os pedófilos, resolver os problemas econômicos do Vaticano, do Banco Vaticano, mas mais que tudo, é fundamental defender a vida no planeta, o tema da ecologia que trata disso, pois sem a terra viva e sem a natureza, nós não teremos futuro e todos esses problemas se tornam irrisórios. E tem que ser uma ecologia integral, que abarque o ambiente, abarque a política, abarque a economia, abarque a cultura, abarque a vida cotidiana, como nós vivemos, tratamos as coisas, e tivesse uma profunda espiritualidade, isto é, uma profunda paixão, uma ligação de amor com todos os seres da natureza, porque com todos eles temos laços de profunda fraternidade. Então, ele escreveu essa encíclica, que os grandes ecólogos dizem é a ponta mais avançada da reflexão ecológica mundial. Efetivamente, esse texto é de uma grande beleza, assume os dados mais seguros da ciência moderna, da natureza, da cosmologia, isto é, da história do universo, e especialmente a dimensão crítica. Não basta constatar os danos ecológicos, a devastação da natureza, o desmatamento, mas é importante mostrar que isso é um problema cultural, um problema político, mostrar as causas, a maneira como nós tratamos a terra está produzindo todos esses transtornos que estamos vendo, como as grandes enchentes no sul, as grandes queimadas na Amazônia, na Califórnia, todos esses desarranjos são devidos ao ser humano que, de forma devastadora, de pilhagem, tratou os bens e serviços da natureza. E ele faz essa crítica, mas não só faz a crítica, ele apresenta alternativas. Isto é, como o subtítulo da encíclica mostra isso: como cuidar da casa comum. Aqui ele introduz dois termos importantes. Primeiro, a casa comum. Portanto, não entender o planeta Terra como um planeta vazio, simplesmente girando ao redor do Sol. Não, a Terra é viva, a Terra é a grande mãe, a Terra, como os modernos chamam, é Gaia, ela é viva e produz vida. E todos nós, e a natureza inteira, são produtos, são expressões da fertilidade, da vitalidade da Mãe Terra. Então, ele mesmo toda hora fala Mãe Terra. E cuidado, qual é a relação que devemos ter para com a natureza? Tomar dela o que precisamos para a nossa vida, porque sem a natureza
sem o ar, sem a água, sem os alimentos. Nós não podemos viver. Mas tomar aquilo que necessitamos, mas fazê-lo sempre com cuidado, isto é, com essa percepção de permitir que a natureza possa se refazer, continuar viva e continuar dando tudo aquilo que nós precisamos. Então, nós rompemos essa relação, porque a devastação que o projeto industrialista moderno faz, consumista, está destruindo praticamente todos os grandes ecossistemas. E o consumo da humanidade, mas especialmente daquelas classes opulentas, consumistas, está exigindo uma terra e meia para atender ao consumismo humano. Então a terra não aguenta, a terra está doente. Nós temos que, com cuidado, fazer com que ela mantenha a vitalidade e nos dê tudo que nós, a natureza, as plantas, os animais, porque eles também precisam de água, de ar, de alimento. Que todo esse conjunto, que é a criação boa de Deus, possa continuar. Então, devemos mudar o tipo de cultura nossa, que é uma cultura de consumo, mudar a política, que é acumular, explorar a natureza em função da riqueza de alguns e a pobreza da grande maioria. Hoje, 8 pessoas, veja, não 8 empresas, 8 pessoas possuem mais riqueza que 4 bilhões e 700 milhões de pessoas. Isso é mais da metade da humanidade. Isso é uma grande injustiça. E o Papa Francisco, na encíclica, diz: nós temos duas grandes injustiças. Uma injustiça ecológica. Nós estamos devastando a natureza, não respeitando seus ciclos. E uma injustiça social, criando uma imensa pobreza na grande maioria da humanidade. Isso Deus não quer, e nós, com nosso esforço, com nossa técnica, com a colaboração de todos e a responsabilidade coletiva pelo nosso futuro, podemos mudar, ter um outro rumo. E a encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs, ele dá essa alternativa de sermos, se nós nos tratamos todos como irmãos e irmãs, primeiro nós mesmos, porque temos a mesma natureza, a Terra nos criou, mas também os seres da natureza. E aqui vem um dado da ciência, um dado da ciência. Quando em 1954 foi descodificado o código genético, isto é, se mostrou como a vida é construída, os cientistas se deram conta que desde a célula mais primitiva, de 3,8 bilhões de anos atrás, passando pelas grandes florestas, os dinossauros, os animais todos, os cavalos, os colibris, e chegando a nós, temos os mesmos 20 aminoácidos e as mesmas 4 bases fosfatadas, dizendo numa linguagem mais pedestre, mais compreensível, todos nós, a natureza, plantas, animais, nós seres humanos, somos feitos por, por 20 tijolinhos que se unem por 4 tipos de cimentos diferentes. Por isso há biodiversidade, mas o fato é que faz que todos nós sejamos irmãos e irmãs. Mas nós não nos tratamos assim como irmãos e irmãs. E o Papa vai tão longe que diz: estamos no mesmo barco. Desta vez, ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Então, é um É, grito de alarme. E a encíclica dá os caminhos de superar isso, do cuidado, da moderação no consumo, da justiça, onde todos possam ter o suficiente e o decente, e uma paixão, uma mística, uma paixão que nos faz termos uma relação afetiva com as plantas, com os animais, com todos os seres, vendo-os não como meios para usar, mas seres que têm direito de existir. Então, o direito da natureza, o direito da Mãe Terra, e viver juntos na casa comum, com respeito, com convivência. Se nós não fizermos isso,
como diz um grande analista da cultura, Zygmunt Bauman, se nós não nos dermos as mãos, não formos solidários uns com os outros, nós estamos engrossando o cortejo daqueles que estão indo na direção de sua própria sepultura, da sua própria sepultura. Veja a gravidade que é a nossa situação. Nós não queremos isso. Devemos mudar. Ou nós mudamos, ou nós não teremos mais futuro. A É, a nossa nossa casa casa comum comum destrói, destrói, né? né? Deixa eu lhe Deixa eu lhe perguntar uma perguntar uma coisa. coisa. Ouvi Ouvi recentemente recentemente uma uma entrevista entrevista onde o onde o senhor senhor falava. falava, contava um episódio que o Papa Francisco entrou em contato com o senhor e que os levaria, ao senhor e outros religiosos que tinham sido submetidos àquela censura da igreja para uma conversa, mas que aí tinha acontecido uma carta dos cardeais contestando, e isso acabou não acontecendo, portanto, esse retorno. Eu quero saber se agora, 2025, com o Papa Leão XIV, se o senhor sente que esse retorno, que ainda não é um retorno, não é um pedido de desculpas à igreja, né, por aquele veto a vocês, por aquela censura, mas também é uma abertura de portas. Eu quero saber se o senhor sente isso, que é um retorno da palavra. E foi muito difícil ter que parar de pregar, parar de dar palestras, enfim. Queria entender isso, como o senhor está se sentindo nesse aspecto. Veja, Cíntia, na verdade não ocorreu isso. O Papa Francisco, ele se entendia como teólogo da libertação. Ele, quando era padre e teólogo, eu dei palestra junto com ele na Argentina, inclusive antes dele morrer, me mandou a foto onde aparecia ele e aparecia eu. E ele era teólogo da linha argentina da libertação, que é a teologia do povo e a teologia da cultura silenciada. Então, sempre se entendeu como teólogo da libertação. E ele quis que a igreja se reconciliasse com esses teólogos. Sim. Então, Gustavo Gutierrez, que faz pouco tempo que morreu, que é o verdadeiro fundador dessa teologia, e eu e ele juntos trabalhamos sem saber um do outro, no mesmo tema, recebeu Gustavo Gutierrez e mostrou a importância dele. Durante o sínodo, quando Gustavo Gutierrez morreu, o Papa interrompe o sínodo e diz: morreu no Peru um grande teólogo que nos ajudou a entender a natureza. Chamou John Sobrino, um outro teólogo que era assessor do Oscar, que é santo, o bispo de El Salvador, o Dom Oscar, chamou a ele também e reconciliou. Pepe Castilho, outro grande teólogo argentino, espanhol, e chamou a mim também. Só que tive a infelicidade de 3 vezes ir a Roma e, quando ia para entrar, teve problema no Vaticano, ele pediu mil desculpas, mas trocamos cartas. A última que me escreveu foi lindíssima. Eu publiquei sobre São José, porque ele era um devoto de São José. E eu escrevi um livro sobre São José, mandei para ele. Ele leu e gostou muito e mandou a oração que ele mesmo fez. E durante 40 anos, até o fim, todos os dias ele rezava aquela oração. E me fez uma confidência, que de noite ele escreve em bilhetinhos os problemas do mundo e coloca debaixo da estátua de São José. Escreve os problemas da igreja, coloca debaixo de outra estátua de São José. Aí vai dormir. E diz que quando desperta, ele tem clareza o que vai dizer. Então, esse Papa nos ajudou a nós a abrir a igreja inteira a essa questão da libertação. E eu penso que o Papa Leão XIV manterá essa perspectiva. Eu, no final do mês de maio, agora, em 2 semanas, estarei em Roma e tentarei ter uma pequena entrevista com ele, para confirmar que ele continue o legado ecológico, o legado espiritual e, especialmente, o legado humanístico, de ternura, de amor a todas as criaturas, a todas as pessoas, que isso é uma coisa tão sagrada que deve ser mantida e cultivada na igreja, nos padres, nos homens, nas mulheres, e eu acho que esse Papa é sensível a isso,
porque ele é uma pessoa extremamente aberta, simples e latino-americana. Embora nasceu nos Estados Unidos, mas viveu 40 anos aqui na América Latina. No berço da teologia da libertação, né? Frei, muito obrigada. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, lhe agradecer imensamente pela honra de ouvi-lo falar sobre isso. Desejo que a sua conferência seja magnífica e que, enfim, o senhor volte muitas vezes e consiga essa audiência com o Papa e participe efetivamente da nossa COP30. Mas é que eu queria fazer um comentário para quem está nos ouvindo aqui pelo rádio. Quem pela TV vai poder ver, mas vai poder olhar no YouTube depois. Quanto é bonito o ambiente em que está Leonardo Boff, cheio de livros, tantos livros em tantos lugares. Estou vendo ali uma bandeirinha do MST, e, enfim, eu estou achando lindo o seu ambiente de trabalho. Isso está me chamando muita atenção, de trabalho e estudo, né? Imagino eu. E, enfim, eu queria fazer esse comentário, que é realmente muito bonito. E à medida que o senhor ia falando, eu de vez em quando eu dava uma olhadinha ali para ver se conseguia olhar alguma coisa, ver o que tinha ali atrás, mas é isso. Muito obrigada pela entrevista, boa sorte, e que realmente a gente consiga, através da fé, que eu vi que o senhor compreende que a fé e acredita que a fé é um ponto muito importante para que a gente possa fazer essa interconexão, né, entre a natureza, a sociedade e a espiritualidade. Eu acho que nas novas gerações estão caminhando muito para também pensar dessa mesma forma. Porque os conceitos que o senhor falou aí sobre ecologia integral são os que existem, os conceitos mais modernos, né, que os ecologistas hoje, que os ambientalistas, os estudiosos estão pregando. E o senhor agrega a fé, a espiritualidade. Então, isso Exato. realmente, eu acho que é um caminho muito interessante e depende muito de nós enquanto sociedade. A gente costuma muito terceirizar, né? Terceirizar para os políticos, mas a gente, enquanto cristão, enquanto católico, também pode ser um partícipe dessa transformação social. Muito obrigada. Obrigado, e foi muito oportuno o seu comentário, Cíntia, que completou aquilo que eu expus aqui. E estou feliz de ter um contato com o Piauí, que eu gosto muito. Estive lá Sim, e preguei naquelas cidades. E vocês têm um grande ministro que honra o Piauí e o Brasil. E muito obrigado por essa oportunidade de ter esse pequeno momento de contato com vocês e falar sobre uma coisa tão importante. Amemos a Mãe Terra, não é simplesmente terra, é Mãe Terra, porque nos dá tudo e nós tratamos bem nossas mães, porque as amamos, cuidamos e guardamos. Muito obrigado, Cindy. obrigada e um bom dia.